Oi gente, meu nome é Carol e eu vou continuar dando prosseguimento ao nosso seminário. Vou começar explicando o que são lipídios. Lipídios é um grupo de compostos que, em geral, são insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. Embora eles sejam sempre muito discriminados e acusados de causar aumento de peso, os lipídios são indispensáveis numa dieta, porque eles têm funções estruturais e fazem parte da membrana celular e entre outras funções. As gorduras existem maioritariamente no tecido adiposo. Logo, o aumento de tecido adiposo, como ocorre nos obesos, resulta em maiores quantidades de gorduras acumuladas. Os mais abundantes triglicerídeos são os advindos da dieta. Os triglicerídeos são compostos por 3 ácidos graxos e 1 glicerol, e sendo que esses 3 ácidos graxos podem ser insaturados ou saturados. A digestão de lipídios começa na boca, com uma enzima presente na saliva chamada lipase lingual. Essa enzima inicia o processo de digestão de ácidos graxos de cadeia curta ou de cadeia média, e em seguida a lipase gástrica, secretada pela mucosa gástrica, também age nos triglicerídeos. Quando as células parietais do estômago são estimuladas, elas segregam o ácido clorídrico. E o bicarbonato, que vai resultar da dissociação do ácido carbônico, vai alcalinizar o plasma sanguíneo. As células que formam o estômago, elas não são normalmente agredidas pelo ácido porque estão protegidas por um núcleo. No duodeno, o ácido do estômago é neutralizado pelo bicarbonato do suco pancreático e biliar. A emulsificação das gorduras é um processo muito importante tanto na digestão dos lipídios quanto na sua absorção. Emulsificar significa diminuir de tamanho. Essa diminuição faz com que aumente a superfície de contato entre os locais que estão as enzimas e onde serão absorvidas. No processo de emulsificação, participam substâncias que têm função detergente, porque assim, os detergentes são substâncias com propriedades anfipáticas, ou seja, possuem uma parte hidrofóbica que se conecta com moléculas de gordura e outra parte hidrofílica que se conecta com moléculas de água. Na hidrólise dos triacilgliceróis, as enzimas participantes são a lipase gástrica e a lipase pancreática. Bom, começa assim a degradação do triglicerídeo. O triacilglicerol é hidrolisado pela enzima lipase, produzida pelo suco pancreático, e origina o ácido graxo e o 2-monoacilglicerol. E aí, depois começa a degradação de ésteres de colesterol. Os ésteres de colesterol são hidrolisados pela hidrolase de ésteres de colesterol, que significa o mesmo que colesterol esterase, e são ativadas pela presença de sais biliares e originam colesterol e o ácido graxo livre. Então, por aí dá para tirar que os principais produtos de digestão dos lipídios são ácido graxo livre, o colesterol, o 2-monoacilglicerol. E aí, assim, para haver ressíntese de triacilgliceróis, a mistura de lipídios absorvidas pelo enterócito migra para o retículo endoplasmático, onde ocorre a reformação de lipídios complexos. Os ésteres de colesterol com os triacilgliceróis são transportados pelos quilomicrons, que são uma espécie de lipoproteína. Esses quilomicrons, eles são liberados por exocitose, pelos enterócitos, e transportados pelos vasos linfáticos até os vasos sanguíneos, onde lá recebem a apoproteína leve, para ser reconhecida por receptores hepáticos, e aí a ApoC2, que é necessária para a ativação da lipase lipoproteica, a enzima que degrada o triacilglicerol dos quilomicrons. À medida que os quilomicrons vão passando pelos vasos sanguíneos, a lipoproteína lipase vai sendo ativada pela apoproteína C2 e hidrolisa o triacilglicerol, liberando glicerol e ácido graxo. O destino, agora que eu vou falar um pouquinho. O destino dos ácidos graxos, eles podem fazer assim, eles podem entrar diretamente nas células musculares ou eles podem ser armazenados nos adipócitos adjacentes. Os ácidos graxos livres, eles podem ser transportados no sangue em associação com a albumina sérica até serem captados por células. E muitas dessas células ainda podem ser oxidadas para produzir energia, em forma de ATP.
O destino do glicerol é utilizado quase que exclusivamente pelo fígado para a produção de glicerol 3-fosfato. E esse glicerol 3-fosfato pode entrar na glicólise ou na gliconeogênese. O destino dos componentes dos quilomicrons remanescentes é assim. Após a remoção, a maior parte dos triacilglicerols, os quilomicrons remanescentes ligam a receptores no fígado, através da coproteína E, e sofrem endocitose. Os remanescentes são então hidrolisados a seus constituintes. Aí no fígado, o fígado sintetiza a bile e a vesícula biliar a armazena e a solta no lume intestinal. A bile é responsável por formar micelas. Tanto a digestão quanto a absorção dos lipídios dependem dessa formação de micelas. Essas micelas, elas ficam com a parte hidrofílica para fora, porque elas são solúveis no meio aquoso do intestino e nas membranas com a borda em escova, que é o principal local de absorção. Os produtos da digestão dos lipídios, como já foi mencionado, são, junto ao polo apical dos enterócitos, liberados das micelas mistas e podem ser absorvidos. E uma má absorção de lipídios pode resultar em um aumento de gordura nas fezes, e o nome dessa doença é esteatorreia. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da oxidação dos ácidos gráficos. Em todos os tecidos existem, mesmo que em pequenas quantidades, os ácidos gráficos livres. Entretanto, algumas vezes são encontradas quantidades significativas no plasma, em especial durante o jejum. Os ácidos graxos livres no plasma são transportados em associação com a albumina sérica e estão circulando a partir da origem, que é triacilglicerol, do tecido adiposo ou das lipoproteínas de circulação, que já foram mencionadas, tanto antes e tanto nos posts do blog, para o sítio do consumo, que são outros tecidos, Aí, a oxidação do ácido graxo livre é uma via metabólica fornecedora de muita energia e pode ser feita por muitos tecidos, principalmente o fígado e o músculo. Os ácidos graxos esterificados na forma de triacilglicerol são armazenados nas células adiposas e servem também como reserva energética do organismo. Os átomos de carbono entram no ciclo na forma de grupos acetilas, derivados dos carboidratos, ácidos graxos e aminoácidos. O grupo acetila, quando ligado à coenzima A, são chamados de acetil-CoA, que podem ser oxidados pelo ciclo do oxaloacetato, gerando CO2. E esse ciclo resulta na conversão de mais energia. Quando há excesso de acetil-CoA, originam-se os corpos cetônicos através da beta-oxidação. Isso ocorre quando não há oxaloacetato suficiente para reagir com o acetil-CoA e que assim poderá entrar no ciclo de Krebs. Esses corpos cetônicos são utilizados pelo tecido nervoso quando há falta de glicose. Neste momento, os hormônios sinalizam que é necessário produzir mais energia, e é nesse momento que os triglicerídeos são hidrolisados e conduzidos para os tecidos onde os ácidos graxos podem ser oxidados para a produção de energia. A liberação de ácidos graxos a partir de triacilglicerol nos adipócitos é controlada por hormônios. Esse hormônio ele se ligará a receptores na membrana plasmática de um adipócito. Essa ligação hormonal ativa a adenylato ciclase, que produzirá a proteína quinase A ativa, que é dependente de AMP ciclo advindo do ATP. A proteína quinase fosforila a triacilglicerol lipase, que realiza a clivagem de ácidos graxos a partir do glicerol. O principal hormônio responsável por isso é a epinefrina, também conhecido como adrenalina. Com isso, os ácidos graxos eles são liberados dos adipócitos e caem na corrente sanguínea. Mas, por eles serem insolúveis, essas moléculas elas têm que se complexar às albuminas, que são proteínas solúveis e levarão os ácidos graxos aos tecidos periféricos, que necessitam dessa energia para poder entrar no citosol celular. A esterificação ocorre no citossol, mas o restante das reações de oxidação dos ácidos graxos ocorre na mitocôndria. E é na mitocôndria que se encontram as enzimas necessárias para que a beta-oxidação dos ácidos graxos aconteça. Para que os ácidos graxos
cheguem à mitocôndria celular, é necessário que eles se acoplem à coenzima A. E as enzimas responsáveis por essa ação se chamam acil-CoA sintátase, presentes na membrana externa mitocondrial, formando o acil-CoA. O acil-CoA, ele pode atravessar a membrana mitocondrial externa, mas não pode atravessar a interna. Logo, no espaço entre essas membranas, o grupo acila é transferido para a carnitina, por transesterificação. Essa reação é catalisada pela enzima carnitina aciltransferase 1, localizada na membrana interna. Forma-se a acilcarnitina. E na face interna da membrana, a carnitina aciltransferase 2 doa o grupo acila da acilcarnitina para a coenzima A da matriz mitocondrial, liberando a carnitina para que ela possa sair da membrana para capturar mais ácido graxo. No nosso blog, há mais informações sobre a beta-oxidação de ácidos graxos de número par e de número ímpar. É importante ressaltar também que peroxissomos e glioxissomos são organelas que também realizam reações de oxidação e também são sítios da beta-oxidação, embora sejam muito menores do que a mitocôndria. Certas drogas, chamadas medicamentos hipolipidêmicos, são usadas na tentativa de controlar a obesidade, e algumas delas atuam estimulando a beta-oxidação dos peroxissomos. Agora eu vou continuar falando sobre as interferências que a obesidade causa no metabolismo. A obesidade ela não está apenas relacionada à hereditariedade. Uma das outras causas são os fatores ambientais. A facilidade com que os alimentos de altas fontes calóricas são disponibilizados podem ser relacionados a essa doença, que vem sendo considerada a doença do século. Lanches rápidos, tamanhos de porções, sedentarismo, a fonte energética, enfim, os hábitos alimentares e a falta de atividade física têm forte influência nas causas da obesidade. Hoje em dia, as dietas são ricas em gorduras, açúcares e uma grande densidade energética. A obesidade pode interferir no metabolismo, aumentando a glicose, triglicerídeos, aumentando a pressão arterial, acumulando gordura no fígado e outros diversos fatores que põem em risco o bem-estar físico e psicológico. Na maior parte dos casos, os obesos pouco se dispõem à mudança nos hábitos alimentares, e isso faz crescer o contingente de pessoas que optam por remédios emagrecedores ao invés de uma dieta apropriada. Esses remédios, eles interferem no metabolismo dos obesos. Como já foi relatado nos posts do blog, o IMC é indicado para calcular o índice de massa corporal e uma taxa acima de 25, o indivíduo encontra-se já acima do peso. Esses fármacos, eles são recomendados para as pessoas que, em 3 categorias. Elas possuem o IMC maior que 30. O segundo grupo é pessoas que possuem IMC maior que 27 e apresentam diabetes, hipertensão ou colesterol elevado. E o terceiro grupo são destinados às pessoas com o IMC maior que 25, que apresentam circunferência abdominal maior que 102 centímetros nos homens e 88 centímetros nas mulheres. As doenças relacionadas com excesso de peso podem ser classificadas em 2 categorias. A primeira categoria é o risco que resulta das alterações metabólicas relacionadas ao excesso de gordura, incluindo diabetes tipo 2, litíase biliar, hipertensão, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. A segunda categoria vem do risco do aumento de massa de peso em si, incluindo osteoartrite, apneia do sono e o estigma sociopsicológico